Olá pessoal, tudo certo? Hoje eu tô do lado de cá, não tô no Psicoligando, tô no ObvioCast e vou conversar hoje com Rony, o diretor e também idealizador do PDO Instituto e do ObvioCast. Vamos bater um papo para ele explicar melhor esse projeto e a gente entender mais e vocês também entenderem mais. E é um projeto extremamente legal e que eu acho que vai ajudar e vai honrar aí o reino e eu acho que vai ser muito bacana, tá? Então vamos seguindo. E aí, Rony, tudo certo? Fala, Brunão, tudo beleza pura? Hoje o Bruno está debutando aqui sendo um entrevistador, um É isso host, aí. né, aqui do nosso canal. Quem está assistindo a gente vai assistir ou pelo ObvioCast ou vai assistir a gente pelo OPDO Instituto, pelos dois canais está indo este vídeo, que a finalidade é que a gente possa conversar para que os dois públicos possam entender a nossa proposta, né? O que a gente pretende fazer, tanto com o canal ObvioCast, como o canal também OPDO Instituto ou Instituto OPDO, né? Na verdade, são canais que representam duas ferramentas diferentes. A gente vai trabalhar um pouquinho explicando o que é isso aí, Bruno. Bacana demais. Pronto? Bora, vamos para cima, Preparado? bora para cima. Então vamos lá. Primeiro, Rony, eu acho que o ideal é a gente entender, né, de onde veio essa ideia. Porque você vem de um outro background, Sim. em termos de trabalho, de serviço. E como é que isso apareceu para você? Assim? Como é que você estruturou isso assim? Quanto tempo levou? Passa um pouquinho para gente. Olha, como você mesmo disse, eu vim do mercado farmacêutico, onde eu tive por mais de 25 anos, eu tive funções gerenciais, desde representante, depois fui para funções gerenciais, muitas delas em áreas de vendas, também transicionei para a área de treinamento, de forças de vendas e trabalhei com a área de marketing. E após essa experiência, em 2018 nós montamos uma consultoria. Essa consultoria ela acabou tendo como cliente um grupo de pessoas que estavam desenvolvendo um projeto. Esse projeto acabou sendo um convite para que eu pudesse montar uma empresa. E lá essa empresa nós ficamos até agora, em 2023, que ela se transformou primeiro numa empresa de transferência de know-how de implantação de plataforma de biologia molecular e depois uma outra empresa surgiu, virou um laboratório de biologia molecular. Que biologia molecular durante a pandemia, você imagina quanto nós tracionamos, o quão legal foi, o quão Sim. bom foi. Mas a gente surfou numa onda fantástica, mas cometemos alguns erros que era olhar para o mercado pensando que o mercado ia continuar sendo como ele estava durante a pandemia e óbvio que isso não aconteceu. Então a gente não teve fôlego para se manter no mercado após a pandemia ter terminado. E aí eu fiquei com alguns caraminguás no bolso e falei, o que eu faço com a minha vida, né? Eu posso simplesmente montar um negócio pequeno, tipo uma pastelaria, alguma coisa pequena que envolveria pouco investimento, ou poderia voltar para o mercado, né? Só que assim, quando eu olhei para o mercado, eu estava com 53 anos de idade, pensei, bom, mercado para voltar com 53 anos de idade, etarismo, né? Difícil voltar para, principalmente para as posições que eu tinha, né? Sim. Aí eu falei, bom, deixa eu tentar montar alguma coisa e falando francamente para você, o primeiro pensamento foi financeiro, não foi com a intenção de fazer Claro. nada para poder expandir o reino. A ideia era mais ou menos assim: vamos olhar para o mercado gospel, o mercado evangélico, e ver que produto ou que negócio que eu poderia montar. Utilizando ferramentas de conhecimento que eu tenho, pouco investimento que eu tenho, e fazer alguma coisa. Então, ô, Rony, nesse período que você parou com o projeto, né, da biomolecular, Sim. você já estava intencionado, então, em alguma coisa evangélica? Eu Já, pensei no mercado evangélico. Mercado mesmo, tá? Quando eu falo mercado mercado, quem evangélico, está vendo a sim. gente aqui, por favor, não se assuste, não. É a ideia do Sim, tipo assim, eu vou montar uma livraria, vou montar uma grife de roupas para evangélicos, sim. alguma coisa ligada a isso. Ou uma Legal. cafeteria dentro das igrejas, virar, de repente, uma franquia de cafés dentro de igrejas que existem. Pensei exatamente nisso. E aí eu peguei e fiz uma análise simples de marketing, né? Eu sou formado em marketing, em ver quais eram as dores que esse mercado tinha. E aí, por incrível que pareça, eu fui mais inclinado para questões
políticas no primeiro momento. Eu falei, a gente estava, estou falando de dezembro de 2022, por aí, tá? A gente estava com um momento político bem quente no Brasil, o woke muito forte, né? Falando muito sobre essa proposta woke, e vendo a degradação moral. Eu falei, puxa, a gente precisa então trabalhar com essa dor, né, dos evangélicos. Não tenho dinheiro para montar uma escola, para poder propor, de repente, que uma escola seja confessional e trate essa argumentação. Não tem como fazer isso. Aí comecei a desenhar alguma coisa para tentar entrar nas escolas, para tentar transformar as escolas num núcleo onde a gente pudesse plantar a boa semente do evangelho. Quando eu olhei para isso, vi que existia já diversas instituições missionárias que elas trabalham para poder ir dentro das escolas e pregar o evangelho. Assim como existem vários outros institutos, várias outras associações com finalidades de pregar o evangelho. Mas aí a ideia era assim, eu não queria pregar o evangelho. Minha ideia era de repente, trabalhar com assuntos da cosmovisão cristã, e não necessariamente falando versículos bíblicos. Eu pensei na hora um pouquinho naquele sistema Mackenzie de ensino, SME. Tá. O sistema Mackenzie de ensino, eu tive um contato com esse SME durante um certo tempo, alguns amigos meus trabalhavam com isso, e eles têm o confessional e o laico. Não sei se você sabia disso. Não sabia. É o mesmo material, basicamente é o mesmo material. Só direciona diferentemente. Com a diferença que num deles eles usam versículos bíblicos para dar base na argumentação e outros eles não usam, tá? Então, assim, mas são exatamente iguais. Então, ele consegue colocar dentro de um colégio objetivo o SME laico e consegue colocar dentro de uma instituição Mackenzie, por exemplo, ou de uma presbiteriana, ou dentro, por exemplo, de uma, sei lá, uma adventista, o sistema que é o confessional. Então eu pensei em fazer alguma coisa que fosse assim, que a gente pudesse montar alguma forma de trabalho para a gente poder colocar questões ligadas ao indivíduo, questões ligadas à ética, à moral, à civilidade e ao profissionalismo, mas sempre tendo a Bíblia como regra de fé e básica para quem está desenvolvendo e para quem está recebendo, a pessoa não tem essa impressão, não vai saber que é o evangelho que está sendo pregado para ela ali, mas está totalmente fundamentado. E aí eu comecei a perceber que aquilo ali estava indo para um caminho que o meu estudo estava indo para um caminho que cada vez estava fazendo menos sentido para eu investir. Porque, assim, pouca gente sabe, mas eu fui pastor, né? Eu fiz teologia, eu fui pastor. Durante um período, eu presidi um ministério pequeno em São Paulo. Tive sobre o meu colegiado 13 pastores. Acho que nós chegamos a ter 7 igrejas. Mas, assim, o objetivo lá, em 1998, 1999, já não era de ser mais uma igreja cristã evangélica. A ideia era que nós tivéssemos 6 igrejas no Brasil e estas 6 igrejas elas pudessem servir de apoio para outras igrejas cristãs. Porque lá em 98 eu já tinha a ideia de que eu não era o presidente de uma instituição, não numa igreja, porque eu nunca fui pastor de ovelhas, pastor de rebanho, cuidado com o rebanho, nunca fui. Eu sempre fui uma pessoa muito mais ligada para negócios mesmo. Então, a minha ideia era levantar um time de 6 igrejas para que estas igrejas elas fossem metropolitanas, né? E fossem referências para que elas pudessem apoiar as diversas igrejas que haviam lá. E isso, inclusive, fez com que eu me desligasse dessa instituição quando eu percebi que aquela igreja estava virando mais um ministério comum. Nada contra isso, mas não tinha a ver com minha proposta. Então, eu me desliguei, até por isso que eu acabei de comentar com você, que eu me percebi como não sendo um pastor de rebanho, de cuidado com o rebanho. E aí passei para o meu sucessor, que era um pastor presidente, vice-presidente, e ele tocou e o projeto foi até um certo tempo e depois morreu. Mas, desde então, eu parei de trabalhar como pastor. Apesar de ter a formação, apesar de ser ordenado como pastor, eu comecei a frequentar a igreja que eu estou até hoje, já faz muitos anos que eu estou nessa igreja, e nessa igreja eu não sou pastor, eu sou membro, e como membro, assim como vários outros membros, eu trabalho como líder de coinonia, eu coordeno um determinado ministério, eu dou uma aula na escola bíblica dominical, que para nós já é uma forma de peneirar mesmo do público que está ali. Mas a gente tem bastante gente boa. Legal, só evoluindo para não fugir da pergunta que você fez, né? O que me levou para isso? Sim. Eu peguei e percebi o seguinte, montar o quê?
Vamos trabalhar então com um instituto? Tá. Um instituto, pouca gente sabe. E por que assim essa direção? Porque lá atrás poderia ter sido uma loja de roupas, Poderia um ter sido. café, mas por que na direção da educação? Então, na real, o que aconteceu foi que eu fui, na minha análise mercadológica, percebendo que a dor do momento era exatamente o fato de que a igreja estava tendo uma degradação muito grande do ponto de vista da entrada do woke, do fato de que o atual governo, que hoje ainda é o nosso governo desde 2022, 23, 22, ele estava derretendo as bases da cosmovisão. Então, a minha ideia era tentar trabalhar nisso. Então, camisetas, não ia fazer isso, a não ser que, de repente, eu tivesse camisetas que tivessem frases e que por um acaso, elas virassem um excelente nicho de negócio. Viralizasse, né? Tivesse uma capilaridade Isso, muito isso. grande. É. E, na real, Bruno, o que eu pensei? Quando eu comecei a perceber que essa era a dor, eu comecei a me lembrar, eu estou com 54 anos de idade. Comecei a me lembrar quando eu era menino, lá com 15 anos, lá em 1985, 84, por aí, começou a aparecer nos bairros que eu morava, era um bairro de periferia do estado de São Paulo, começou a aparecer a organização Amigos do Bairro. Você lembra disso daí? Lembro. Esses amigos do bairro, hoje eu consigo enxergar o que era, na época eu não entendia, ninguém conseguia entender. A gente não sabia se era algo da prefeitura, a gente não sabia classificar aquilo. Montavam lá, o pessoal geralmente pegava um bairro, um terreno baldio, próximo a colégios estaduais, colégios municipais, e ali eles montavam uma estrutura. O que aconteceu com a gente? Estou falando de Taboão da Serra, que é um município conurbado com São Paulo, em 1985. Eles construíram uma estrutura que apoiava a escola. Aí você vai falar assim, mas como que uma estrutura apoia a escola? Naquela época, as escolas não tinham ar-condicionado. O que os caras faziam? Eles faziam uma sala de professores ótima, colocavam um ar-condicionado. Os professores das escolas públicas, eles não conseguiam ficar na sala de aula deles, na sala dos professores, e acabavam indo lá ficar no ar-condicionado. No ar-condicionado, olhando para trás, na época eu não sabia, eles estavam começando a ser doutrinados. E aí isso começou a fazer com que os professores, com essa doutrina socialista, comunista, que a gente sabe onde chegou hoje em dia, eles começaram a defender isso, defender o Estado máximo, a falar contra a propriedade privada, a falar tudo aquilo que a gente já estudou, até que os alunos foram se formando nisso e a gente tem as faculdades hoje sendo como elas são. A gente está no mês de abril de 2025. Hoje eu recebi uma notícia de que a Unicamp, aqui do lado da gente, aqui bem perto, dá para ir a pé até a Unicamp hoje tem cotas para pessoas trans e para não binárias. Olha o nível que a gente chega, né? Todo mundo indo contra o woke nesse momento e a Unicamp ainda fincando bandeira sobre isso. Então, isso imagina como é que estava em 2022, onde o woke ele ainda estava muito em voga. Olhei para tudo isso e falei, não adianta montar isso daqui. Não adianta. Do ponto de vista financeiro, faz sentido. Eu posso montar outras coisas. Do ponto de vista de intenção, e pensando como profissional de marketing, não é isso. Ok? Sim. Aí eu falei, vamos pensar em montar um instituto. E aí, meu primeiro pensamento, Bruno, foi de que efetivamente a ideia era montar uma estrutura para poder implementar uma transformação social. Mas o meu primeiro pensamento foi muito raso mesmo. Foi assim, tá, mas isso vai ser um negócio. Sabe, assim, vou tentar fazer isso virar um negócio. Só que conforme aquilo foi se desenhando na minha mente, eu percebia que aquilo não era um negócio, que aquilo não era uma igreja, não era uma missão, era uma ONG. Não sei se você sabe, mas inclusive a ONG ela não existe juridicamente, não existe constituição Sim. de ONG. Uhum. ONG é organização não governamental, mas é uma OSC, né? É Organização Social Civil, que pode ser uma organização social civil, pode ser uma fundação ou pode ser, por exemplo, como no nosso caso, um instituto. Então, aí já vou entrar então na minha pergunta, que você já acho que vai respondê-la, que é o que é o Instituto OPDO? O que significa o OPDO? OPDO é o poder do óbvio. A gente pegou, fez um acróstico e a gente colocou o poder do óbvio. Então, OPDO. A ideia de colocar como instituto é porque continua sendo uma organização civil, social civil, sem fins lucrativos, com o objetivo de
fomentar aula. Aí nós criamos um nome. Mas assim, dessa forma também com o Instituto chancela de uma determinada forma a questão educacional também. Não necessariamente, sabia? Não? Porque você pode ter instituto que não seja educacional. Tá? Tá. A ideia de quando a gente colocou o instituto foi já pensando em colocar mais para uma pegada educacional. Porém, OPDO, ele significa o poder do óbvio, e a gente colocou Instituto Social de Suporte Cristão e Fomento à Educação Plural e Democrática. Você viu que colocamos duas coisas. Então, Instituto Social, por quê? Um instituto que precisa da sociedade. De suporte cristão. Para quê? Para suportar os cristãos. Então, um instituto da sociedade para suportar os cristãos, para fomentar a educação de modo plural e democrático. Quando eu já fui dar o nome ao PDO Instituto, eu já tinha na mente que não era mais aquilo pequeno como eu tinha imaginado. Então, eu estou respondendo a sua pergunta, mas evoluí ainda um pouco do meu pensamento. Porque do momento que eu percebi que aquilo não era mais uma loja, que aquilo não era mais um negócio, e que aquilo, na verdade, tinha uma missão por trás, ainda que não fosse uma questão missiológica, mas que havia um porquê de colocar aquilo começou a deixar de ser um negócio. Começou alguma coisa a virar sem fins lucrativos. Sem fins lucrativos significa que eu não vou ser dono daquilo. Eu posso ser, no máximo, se eu conseguir convencer pessoas, o presidente, e se posso me manter se me mantiver sendo reeleito constantemente, mas não é um negócio. Então já teve que, lá atrás, haver uma mudança no meu comportamento, dizendo, isso daqui não é meu, isso aqui não pertence a mim. Isso é sem fins lucrativos e eu posso trabalhar aqui desde que eu justifique a minha existência aqui dentro. Claro. Ok? E aí eu comecei a desenhar tudo isso daí e comecei a ser confrontado muito fortemente por Deus, dizendo que as minhas motivações para poder montar aquilo estavam totalmente erradas. Eu estou já dizendo para você que, assim, de dezembro de 2022 até junho de 2023, quando a gente montou o Instituto, eu fui claramente lapidado por Deus e Deus foi me mostrando que as minhas intenções estavam equivocadas, que Ele estava colocando aquilo no meu coração, porém não era para negócio, não era para ganhar dinheiro, a finalidade era outra. E aí Ele começou a me mostrar, tá? Através de muita oração, de muita consagração diante de Deus, Ele começou a me mostrar a intenção que Ele estava colocando no meu coração, que agora é a intenção do APDO que montou em 2023, no dia 17 de junho, que era simplesmente ser um modelo de negócios que eu estou falando já é um negócio financeiro, um modelo de proposta que possa ser replicada no Brasil inteiro, independente se vai ser feita por nós ou se vai ser feita por outras pessoas que fizeram simplesmente uma cópia daquilo que a gente faz. Então, tá, mas e aí como é que o Instituto, como é que pretende fazer isso? como que eu Como é que você vai conseguir estruturar isso? Em termos de não é um negócio, mas como é que vai fazer ele girar, entende? Na verdade, assim, para ele, o fato de não ser um negócio significa que ele não tem fins lucrativos. Mas, assim, qualquer coisa que você fizer, seja uma igreja, seja uma missão, seja... Você precisa de dinheiro, o dinheiro precisa haver lá dentro. Então, a ideia de a gente ter montado, por exemplo, o canal ObvioCast, a ideia dele é fazer com que ele seja a nossa ferramenta de comunicação e que ele possa servir de captação de recursos. De que forma? Monetizando o canal, tá? Então, de repente, o nível que ele chega, que ele monetiza, e também conseguindo patrocinadores. Desculpa. Esses patrocinadores possam pagar por episódios para ter a sua marca exposta ali e, como contrapartida, eles acabam tendo também, obviamente, o retorno tanto do marketing social, que eles podem dizer que eles apoiam um instituto sem fins lucrativos, como também tem um retorno financeiro de que eles investem e conseguem ter algum certo retorno. Essas duas coisas acabam acontecendo, tá? Mas assim, o instituto... ele pode, como prerrogativa, ele pode vender camiseta, ele pode vender boné, a gente pode ter livros, a gente pode receber doações de empresas, a gente pode receber, por exemplo, doações de produtos, empresas que têm produtos que estão com prazo de validade curto, ele pode nos dar aquilo para que nós façamos uma ação. Então, vamos dizer que, de repente, estou pegando uma empresa, tá? A FEMSA, que é a dona da Coca-Cola, tem um grupo de Coca-Colas que ela quer fazer doação, ela doa para a gente assina um termo
termo de recebimento daquilo, e sabendo que aquilo está com validade curta, a gente faz uma feira de artesanatos, com tudo doação, e todo o retorno é transferido para a própria instituição, tá? E isto é para retroalimentar o Instituto. Se eu tiver, por exemplo, pessoas trabalhando no Instituto, essas pessoas elas estarão recebendo do próprio Instituto, porém não haverá divisão de lucro. Essa é a grande diferença de um Instituto sem fins lucrativos para uma empresa com fins lucrativos. Sim. Essa que é a grande finalidade de uma em relação à outra. Além disso, você também pode virar, a gente é uma OSC, Organização Social Civil. Você pode virar uma OCIP, que é interesse público. Então, a gente está dando aulas. Essas aulas são vistas, por exemplo, pelo Estado ou pela federação ou pelo município como sendo uma coisa diferente e quer ser feito uma parceria conosco de modo que nós recebamos dinheiro público. Isso também pode ser feito, tá? Interessante. Então, doação, venda, patrocínio, eventos, tudo isso pode... A gente pode, até dropshipping, a gente pode até tentar conveniar com coisas para poder fazer com que haja efetivamente a movimentação financeira e a gente tenha recursos para reinvestir no projeto. Interessante. E nessa questão dessas aulas para os alunos, qual que é o seu objetivo? O objetivo, na verdade, do Instituto, o objetivo principal para dar essas aulas para os alunos? O objetivo principal é conseguir pegar crianças a partir de 11 até os 17, 18 anos de idade, né? Então, por que não... Então, tem uma faixa etária que tem. Antes de 11 anos de idade, a gente entende que a gente não conseguiria dar aula para essas crianças desses conteúdos. Que conteúdos são esses? Hoje, a gente tem cinco grandes temas. A gente tem o indivíduo, que também pode ser lido como propósito de vida. A gente fala sobre ética, a gente fala sobre moral, a gente fala sobre civilidade e a gente fala sobre profissionalismo. Se você for chegar para qualquer jovem hoje e falar que você vai falar para ela sobre tudo isso daqui, ele não quer, ele quer falar sobre profissões. E principalmente ele quer falar sobre marketing digital, ele quer falar sobre mídias sociais, é isso que ele quer falar. Só que a gente fez, dentro desses 5 temas, a gente dividiu em 15 aulas. Cada uma dessas aulas, ela foi dobrada em 2 aulas de 50 minutos. Então, todo o programa, ele compreende 15 encontros de 2 aulas de 50 minutos, para poder passar todos esses 5 temas que eu comentei com você aí, ok? Ok. Quando esse jovem ele termina esses 15 encontros, ele recebe da gente um certificado. E além desse certificado, existe um outro braço do Instituto que nós visitamos empresas que estão ao redor da onde a gente está implantando aquelas aulas, seja ela numa escola pública ou seja ela numa igreja, que eu vou explicar para você a diferença entre um e outro, para que ao terminar esse módulo de programa, se este jovem quiser entrar no mercado de trabalho, o currículo dele, que já foi trabalhado por nós durante esse período, possa ser recebido por essa empresa num processo seletivo. Não existe nenhuma garantia de que este jovem vai ser contratado naquela empresa. Mas aquela empresa já fez uma parceria com a gente, entendendo que aquele jovem tem uma mentalidade diferente dos outros jovens que estão aí fora. Hoje a gente tem a geração Gen Z, que o pessoal fala, e muitas empresas estão sofrendo com isso. São jovens que têm uma mentalidade totalmente diferente do que o mundo empresarial espera. Sim. Então, esses jovens, eles vão estar sendo expostos a conteúdos que vão permitir que eles sejam, como é que eu posso dizer assim, bem vistos pelas empresas. E, ao serem bem vistos pela empresa, se ele conseguir ter um bom currículo e defender esse currículo diante de uma vaga, ele pode ser contratado. Inclusive, quando eu falo sobre defender currículo, como é que você faz para um jovem que tem pouca experiência de vida internacional, geralmente tem pouco dinheiro, não tem grandes cursos, estuda numa escola pública para que ele tenha um bom currículo? Aí que está o pulo do gato. A gente tem pessoas hoje junto conosco, psicólogos inclusive, que trabalham para pegar a experiência dessas pessoas, transformando em palavras para que essas palavras sejam defensáveis. Por exemplo, você pega um jovem que ele teve que se mudar várias vezes por questão dos pais. E isto obrigou ele a ter resiliência.
E essa resiliência faz com que ele tenha um diferencial, apesar de ele não ter uma experiência profissional, mas ele tem uma experiência comportamental para poder defender isso diante de uma entrevistadora, dizendo: eu tenho resiliência, mudei durante muito tempo, eu consigo trabalhar sob pressão em diversas situações. Então, isso é uma das coisas que a gente tem com o próprio Instituto. Interessante. Então, isso na questão de aulas específicas para os alunos, né? Na questão do objetivo em cima das aulas. E o objetivo de prestar consultorias para as igrejas? Como é que funciona isso assim? E se você me corrija se eu estiver errado, esses seriam os dois pilares? Aulas para alunos e consultorias para as igrejas? Esses são os dois pilares do Instituto. Mas eu preciso voltar um pouquinho atrás para poder ficar mais cadenciada a nossa conversa. Olha só, para a gente entender que nós temos hoje no Brasil, 2024, nós temos 110 mil igrejas. Essas 110 mil igrejas, elas estão em todos os lugares do Brasil, em qualquer rincão do Brasil ela está. Você pode ter a ausência do Estado, você pode ter a ausência de diversas coisas, mas você chega lá, você vai encontrar uma igreja evangélica, tá? Se for para os confins de Roraima, você vai encontrar a igreja evangélica. Então, qual foi a minha mentalidade? Se nós temos 110 mil igrejas evangélicas no Brasil, se a gente tem 66 milhões de evangélicos, segundo o IBGE, a gente poderia ter transformado essa sociedade e a gente não transformou. A gente, pelo contrário, a gente está vendo a sociedade com uma degradação moral incrível. Sim. Então, a ideia é o seguinte: se nós chegarmos numa escola pública e oferecer para o diretor Bruno que seja implantado esse programa, o diretor Bruno, se ele for uma pessoa que tiver uma cosmovisão cristã, ele vai dizer: eu quero implantar. Existem municípios que o diretor Bruno tem autonomia para implantar. Ele permite que sejam colocadas essas aulas, fora do horário que os alunos têm aula convencional. Seriam horários extras, Sim. ok? Mas ele teria autonomia para isso. Mas a grande maioria dos diretores, eles não têm essa autonomia. O que eles fazem? Eles, mesmo que queiram implantar, por não terem autonomia, eles recomendam que a gente converse com os diretores das delegacias regionais de ensino, das secretarias de ensino. Essas pessoas, por sua vez, já são pessoas mais políticas. E por serem mais políticas, eles tendem a dizer para nós que eles vão observar o projeto, vão analisar o projeto e vão nos dar uma resposta. Mas, na grande maioria das vezes, eles vão engavetar esse projeto, porque eles não querem que seja implantado dentro das escolas algo que tire a mentalidade socialista, que tire a mentalidade comunista, que tire a mentalidade de governo máximo, de que o governo seja o responsável por todas as coisas. Não querem isso. E aí o que acontece? Vamos dizer que eu fui novamente para uma... Vamos pegar a nossa região aqui, a gente está falando de Campinas. Perto de Campinas a gente tem uma cidade chamada Cosmópolis. Aí você, Bruno, é diretor de uma escola pública lá em Cosmópolis. Você é um cristão, só que o governo de Cosmópolis, não sei nem se ele é de direita ou de esquerda, mas vamos dizer que ele seja de esquerda. Você quer implantar aquilo lá na sua escola, mas você não tem autonomia. Então, o que você vai fazer? Você vai falar para mim: eu gostaria, mas não posso fazer isso, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai procurar igrejas cristãs evangélicas que estejam no entorno da sua escola, para que a gente possa procurar essas igrejas e que a gente possa propor a estas igrejas que elas sejam parceiras da gente. Em que sentido? No sentido de receber alunos com esse perfil que nós colocamos aí, uma vez por semana, são 2 aulas de 50 minutos, para que os nossos voluntários possam ir lá e possam dar aula desses conteúdos. O que a gente entendeu? Que era importante que a gente propusesse para as igrejas uma contrapartida para isso. E aí entrou a consultoria. Como a gente tem muitas pessoas com um grau profissional muito interessante, poderíamos então montar um grupo de consultores, foi isso que nós fizemos, para que pudéssemos dar consultoria para essa igreja. Então, chegar na igreja e dizer: olha, em contrapartida ao fato de nós darmos aulas aqui com o nosso grupo voluntariado, nós vamos permitir que você nos acesse naquilo que você precisar. A gente não vai fazer apoio financeiro, mas a gente vai fazer apoio com os nossos voluntários. Então, você tem uma pessoa que possa... E também não uma consultoria, assim, você chega com um padrão: ó, podemos oferecer isso para vocês. Não.
é a partir de uma demanda deles. É customizada. É customizada. Entendi. É customizada, mas porém, quando a gente fala sobre consultoria, Bruno, isso tem que ficar legal, porque senão a gente acaba tendo frustração, né? A expectativa diferente daquilo que a gente entrega Exatamente. gera frustração. Uma consultoria profissional, ela funciona geralmente assim: o consultor vai até a empresa, passa um período de tempo naquela empresa, geralmente alguns dias, faz um diagnóstico daquilo que acontece e faz uma proposta de trabalho. Essa proposta de trabalho envolve muitas horas e pode acontecer até a sugestão de compras de materiais e alterações dos sistemas. Nós não temos pessoas que possam fazer isso numa igreja. O que a gente vai poder ter é pessoas que possam se disponibilizar para conversar com os líderes daquela igreja, perceber quais são as principais dores, fazer apontamentos para que possam haver correções. E, além disso, lembre-se que a gente tem diversos voluntários que estão dentro do nosso banco eu ia falar, diversos voluntários dentro do nosso banco de voluntários, acaba ficando redundante, né? Diversos voluntários que estão dentro da OPDO que vão ficar disponíveis para poder ajudar essas igrejas. Então, por exemplo, apesar de não estar no nosso descritivo a gente emprestar músicos, por que é que a gente não pode pegar músicos de igrejas que nós fazemos parte, por exemplo, onde você tem 5, 6, 7 equipes de louvor, para que alguns desses músicos possam ajudar a igreja para que ela possa, por um certo período, desenvolver um músico ao ponto de que, ao sair dali, ele tenha a música sendo estabelecida. Ou, de repente, você vai para uma determinada igreja lá também de Cosmópolis, que aí já falei já com um pastor de Cosmópolis, aceitou, e aí ele não tem uma escola bíblica dominical. Então, a gente ajuda ele a desenhar essa escola bíblica dominical. Ou, por exemplo, a nossa igreja, só para dar um exemplo, tá? Assim como a nossa igreja, existem várias outras. A nossa igreja é comum que ela tenha 10 temas sendo desenvolvidos a cada bimestre em salas com câmeras, que são gravadas. Inclusive, essas aulas elas ficam disponibilizadas. Mas imagina que, além de disponibilizar, a gente pudesse ter uma pessoa do Instituto dentro ali, com um computador na mão, fazendo a moderação. Então, você, pastor lá da Igreja de Cosmópolis, vai ter um menu com 10 temas de aula. Você escolhe um dos temas e diz, é esse tema aqui que a gente quer. Legal. Eu vou pegar uma pessoa como nosso voluntário, colocar essa pessoa dentro desta sala de aula, não vai ser gravado, vai ser online mesmo, e aí, online on time, e aí essa pessoa com o computador, as pessoas de lá de Cosmópolis estão acessando através dos seus celulares, computadores ou outra coisa assim, e aí se tiver alguma dúvida ele faz uma pergunta e eu faço a moderação, dizendo, olha, professor, o pessoal lá de Cosmópolis está perguntando se o que eles estão entendendo é isso mesmo. Isso já é feito por faculdades e sistema à distância, o EAD. A gente faria isso daí também com o conteúdo da nossa igreja e com outras igrejas que também fazem isso. Ô, Rony, aí você não acha que, por exemplo, se tem essa dificuldade, né, às vezes, de entrar numa escola pública porque não tem essa autonomia. Então aí você fica sem a estrutura física para poder fazer isso lá. E muitas igrejas também talvez não tenham essa estrutura física para absorver X quantidade de alunos lá. Essa opção de talvez focar somente no EAD, no ensino à distância, no digital, você já pensou nisso? De exclusividade nesse modelo de ensino? Nós pensamos. Eu, inclusive, fui uma das pessoas que dentro da indústria farmacêutica trabalhei com a implementação de EAD. Na época que começou mesmo o EAD, a gente puxou para a indústria farmacêutica, eu era gerente nacional de treinamento e a gente implementou isso. Só que, analisando hoje o consumo por EAD de jovens com esse perfil é muito baixo. Os jovens com esse perfil, eles não usam os seus celulares para essa finalidade, então dar aula para eles, você não teria retenção alguma. Tá? Isso é um perfil. Se você estiver falando de um perfil mais maduro, que está mais acostumado com a tecnologia para essa finalidade, você consegue. Mas para esse perfil você não tem essa aderência. Então, quando você fala sobre as aulas, elas vão ser presenciais. E quando você fala sobre, por exemplo, escolas bíblicas dominicais, elas podem aí sim ser sistema EAD. Porque aí você está falando de um outro perfil, já não são mais os alunos, são as pessoas da igreja. Lembra que você falou para mim assim, entre a consultoria que a gente pode propor, né? Mas nesse perfil você acha que funcionaria? Para os membros da igreja, sim. Para os alunos, não. Não. Não.
É possível que nós desenvolvamos esse material, deixemos ele gravado para poder fazer com que as pessoas possam acessar posteriormente? Sim. Mas assim, como o conteúdo é um conteúdo que ele precisa ser desenvolvido localmente, porque você tem um sistema de desenvolvimento, de mudança de mentalidade, e isso você só consegue fazer indo e vindo, fica difícil fazer isso numa aula, entendeu? Você precisa entender se a pessoa que está exposta àquele conteúdo, ele está tendo a retenção correta. E isso você consegue fazer check quando você está presente. Exato. Entendeu? Não tem como isso. É difícil, é muito difícil, né? Ótimo. Você já tocou um pouco nesse ponto, mas vamos explorar um pouco mais. Como é que o Instituto ele vai se manter financeiramente? O Instituto, ele se mantém, como eu disse para você, com algumas possibilidades, né? Ele tem a possibilidade de fazer com que nós vendamos, por exemplo, canecas, livros, camisetas, bonés, que nós façamos jantares, almoços, feiras, que possamos fazer reuniões, que nós possamos que mais que pode colocar? A própria dropshipping que eu comentei com você pode fazer uma vinculação de serviços e prestação para poder trazer recursos para o Instituto, mas é mais comum que isso aconteça através de doações, né? As pessoas fazem doações. A doação ela pode ser de uma pessoa física mesmo, um CPF, que queira doar para essa finalidade. Só que nesse momento, essa doação ela não tem a contrapartida de tirar do imposto de renda, ela não tem ainda. Uma empresa, por exemplo, não tem nenhum benefício fiscal em fazer essa doação para a gente. Ainda não temos isso, tá? Pode ser que isso se transforme no futuro, mas nesse momento a doação ela não tem essa contrapartida. Então, você tem somente a possibilidade de dizer que você apoia uma causa e poder utilizar um selo nosso, por exemplo, nos materiais, dizendo uma empresa socialmente ativa. Além disso, como eu já havia comentado com você, você pode ter o apoio financeiro de governos, sejam eles municipais, estaduais ou federais, né? Então, por exemplo, você pode apresentar projetos, esse projeto ser aprovado e você ter um financiamento por um certo período, e óbvio que você tem que ter toda a governança para poder mostrar a finalidade de uso desse recurso. E o que a gente fez também foi criar o ObvioCast. O ObvioCast, ele é um canal, ele não é uma empresa, ele não tem o CNPJ, ele é uma ferramenta de comunicação. O CNPJ é do OPDO Instituto. O ObvioCast, ele é a ferramenta de comunicação para servir para a gente poder conversar com as pessoas e mostrar. E o ObvioCast, ele foi exatamente desenvolvido com 7 quadros. Nós temos 7 quadros. Qual foi a finalidade de criar esses 7 quadros, né? Como se fosse uma emissora de televisão que você tem uma grade. A gente brinca que sim, mas na verdade a ideia foi de repente colocar como se fosse uma vara de pesca. Você não sabe qual é a isca que vai pegar o público, que vai fazer a coisa tracionar. Então nós colocamos aqui entrevistas falando sobre o ponto de virada, que é trazer testemunhos. Um outro, trazer pessoas que tenham uma vida nada óbvia, tá? Então, colocar alguém que tem uma vida nada óbvia. Aqui a gente colocou o Psicoligando, que você faz parte, inclusive, que são psicólogos que se importam com a sociedade. Aí a gente colocou o Teologia de Boteco, que é tentar decodificar um pouquinho a teologia que é neural, que é muito racional, para aquela pessoa que é do banco da igreja, que não é necessariamente um teólogo. A gente falou também sobre vozes do futuro, trabalhando a questão da maternidade, da criação, da paternidade, de criação de filhos, ou seja, a gente olhar para frente e ver o que a gente precisa colocar nos nossos filhos hoje. Falamos sobre também o Além das Canções, que é para trabalhar com músicos e falar que Deus ele espera mais da igreja do que apenas as canções, é além das canções, e a gente desenvolver isso. E o Tiago 1:27, que é onde a gente trabalha exatamente a ideia de aceitar, né, a incumbência que Deus nos deu de nós visitarmos o órfão e a viúva. É o que fala, né, em Tiago 1:27. Então, estes quadros, eles foram desenvolvidos com a finalidade de que a gente tivesse conteúdos diversos para a gente ver qual era o público que nós tínhamos. Porque nós criamos com base zero.
Então, quando a gente colocou o canal com 0 seguidores. E por não ser um instituto que pertence a uma igreja, ele não é denominacional, você não consegue fazer com que ele tenha esses tracionamentos imediatos quando você cria. Sim. Tanto que a igreja que eu pertenço é uma igreja que tem uma frequência de 3.000 pessoas e até hoje o nosso canal está com 600, 700 pessoas. E a grande maioria não faz parte da igreja. Apesar de ter divulgado, apesar de ter levado, não é uma coisa institucional. Então, automaticamente, você não consegue isso girar rápido. Então, Claro. Eu não sei se com isso eu respondi a você que a gente tem essas fontes de renda. Não respondeu. Eu ia entrar assim. Essas consultorias, elas não poderiam ser também um produto para ser vendido, para gerar essa renda? Você acha que não? Poderia, mas aí você está falando de um tempo de doação dos nossos voluntários muito maior, né? Porque são todos voluntários. São todos voluntários, né? Então, assim, se num determinado momento você tivesse um tracionamento financeiro que justificasse você ter entre os seus quadros de colaboradores consultores ativos, aí a coisa muda de figura. Poderia até ser. Poderia Né? acontecer. Sim. Mas é que, inclusive, isso daí já existe, né? A ideia de você... Você tem consultores que não necessariamente são de igrejas, que podem dar consultorias para igrejas, né? Exatamente. E isso tem acontecido muito. Sim, Isso tem sim, acontecido sim. muito. Isso é muito comum. Igrejas grandes, inclusive, até um problema, uma crítica que eu faço, elas estão virando hoje empresas, né? São negócios. Você vê claramente aí, tem igrejas que você tem a nítida sensação de que você está participando de uma convenção, como eu trabalhei na indústria farmacêutica, eu vou falar da indústria farmacêutica, eu estou dentro de uma convenção da indústria farmacêutica. Exatamente igual, não tem diferença alguma. Faz muito sentido isso mesmo. Eu acho que você já respondeu aqui a minha pergunta sobre o que seria o Óbvio Cash. Você tem mais alguma pontuação sobre o Óbvio Cash? A característica dele? Então ele nasceu nessa proposta de fazer essa comunicação, de trazendo vários temas, mas fazendo a comunicação do Instituto. Porque se você fosse tentar comunicar o Instituto, o que geralmente as pessoas que têm institutos elas fazem? Elas gravam imagens daquilo que elas realizam e elas vão compartilhando aquilo. Só que a gente ainda não está realizando. Hoje, nós estamos falando, o Instituto ele foi montado em 17 de junho de 2023. 2024. Quando a gente olha para hoje, nós estamos em abril de 2025, nós ainda não temos um plano piloto, nós ainda não pilotamos isso. Nós ainda estamos desenvolvendo todo esse material para que a gente possa implementar isso. Então, esse período... possivelmente também muita coisa mesmo implementada. E aí, conseguindo fazer um pivô, né? um primeiro, alguma coisa vai também ser modificada, vai ser alterada, vai ser inserida. O tempo todo. Porque, na verdade, assim, essa mentalidade que a gente está trazendo para o Instituto é uma mentalidade que a gente trouxe para o negócio que nós montamos na biologia molecular, que é uma startup. Uma startup é disruptiva, ela tem que pensar diferente e ela tem que se transformar rapidamente. Então, assim, nós não enxergamos nenhum outro instituto que se propõe a fazer exatamente o que a gente está se propondo a fazer. A gente vê que tem muitas conexões em diversos institutos, em diversas outras entidades. Tem muita coisa que é em comum e que a gente quer conversar com essas pessoas, inclusive, porque a gente entende... Trabalhos semelhantes. Tem gente que propõe fazer muita coisa, mas não exatamente com o mesmo formato. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer parcerias com esses outros institutos. Por exemplo, eu vou falar sobre... trabalhar sobre finanças dentro de uma igreja. E eu sei que existem institutos que já desenvolvem esse conteúdo. Eu não vou desenvolver esse conteúdo. Eu vou ligar esse instituto com esta igreja, com essa necessidade. É isso que eu vou fazer. Eu sei, por exemplo, que existe já um instituto que ele se propõe a desenvolver profissionalmente jovens carentes. Só que, assim, diferente do que a gente faz, essas pessoas, eles desenvolvem profissionalmente os jovens. Eles desenvolvem, por exemplo, um mecânico para que várias empresas possam captar esses mecânicos para elas. Então, você tem uma Honda que capta esse mecânico, você tem... É diferente disso. Mas a gente vai conversar... em trabalho mesmo, É trabalho mesmo. Sim. Então, mas a gente vai conversar com essas entidades porque essas pessoas têm transferência de know-how para poder passar para a gente. A gente quer conversar com essas pessoas. Porque a sacada que a gente tem em relação ao Instituto não é que nós somos exclusivistas, não é que nós somos a redescoberta da pólvora ou da roda. A gente quer simplesmente ser um hub que conecta pessoas às necessidades e transforma a sociedade. Se o que a gente está propondo, alguém vendo aqui o canal falar, olha, já tem gente que faz isso exatamente igual, excelente,
proponha para a gente poder conversar. Entendeu? Porque Legal. não é um negócio. Não, se fosse um negócio, você tem o segredo de negócio. Você não quer que as pessoas entendam o que você está fazendo. Então, eu gostaria que as pessoas nos dissessem, nos ajudassem a transformar a OPDO nisto que a gente se propõe a fazer, a ser um núcleo de transformação social, seja através da OPDO diretamente dentro de uma escola, ou seja através dos voluntários da OPDO, através de uma igreja. Isso é interessante, porque pode ter realmente um instituto, uma instituição que não com as mesmas características, mas com algo muito similar ao que você está propondo, né? Ao que o instituto está propondo, mas alguma coisa que já está assertiva ali, né? E comunicar isso e compartilhar isso pode ser uma melhora para eles Sim. e um start, assim, muito bom para o Instituto, né? Bruno, vamos voltar para a minha conversa lá atrás, que eu estava falando sobre a necessidade. Existe uma necessidade. Nós somos 110 mil igrejas, nós temos hoje... Tem uma dor aí para ser sanada, né? Nós temos 66 milhões, mas você está vendo a degradação moral. Ainda que hajam institutos que se propõem a fazer exatamente aquilo que a gente está fazendo, eles não estão conseguindo fazer sozinhos. Não. A Não dá prova disso é conta. olhar para a sociedade, é só ver como é que as coisas estão. Não dá conta. E a mesma coisa, vamos lá, uma pessoa está assistindo a gente aqui e o camarada é de Curitiba. E a gente ainda está trabalhando somente na RMC, Região Metropolitana de Campinas, e aqui nós vamos ficar pelo menos 1 ano, 2 anos. Vamos dizer que alguém assista aqui e fale assim, poxa, mas eu quero desenvolver isso aqui, eu não consigo esperar o PDO chegar aqui. O que eu faço? Conversa com a gente mostra exatamente o que a gente está fazendo, implementa um lá com outro nome, com outra coisa, e boa, Replica tá tudo isso bem, lá de uma replica outra lá. forma. Porque a ideia é transformar a sociedade, é fazer com que haja uma mudança da mentalidade desses jovens que eles só estão sendo expostos a um tipo de proposta. É isso que é a diferença. Agora, veja, quando eu disse que nós não falaríamos do evangelho dentro das escolas, isso muda dentro de uma igreja. Se eu estou dentro de uma igreja, aí eu já vou ser específico dando bases teológicas. Sim. Eu posso dar o mesmo conteúdo e falando com versículos bíblicos. Entendeu? Isso é importante. Claro. Acho que é fundamental, né? Porque senão você não está conseguindo fazer o que exatamente você está querendo propor, né? A ideia é assim, as pessoas elas pregam o evangelho para mudar o comportamento das pessoas. A gente quer mudar a mentalidade das pessoas para que a pessoa enxergue o que tem por trás disso e mude, se converta. É isso. Tá ótimo. Seguindo aqui, mesmo o Instituto ainda sem ter conseguido um projeto piloto, como é que você... É lógico que você é um cara que tem visão para estar até à frente disso aí. Como é que você pensa o futuro do Instituto? O Instituto, ele pode ser um instituto de nível nacional, tá? Porque ele foi desenhado depois que eu percebi claramente que isso não era um negócio, ele era um modelo de negócio, mas não um negócio financeiro. Ele deveria ser sem fins lucrativos. Ele foi desenhado para ser replicado e com baixo custo. Tanto que isso, quando eu falo sobre baixo custo, para você hoje girar o OPDO na estrutura que ele está, 15 mil reais mês é o que é necessário. Se você pensar em qualquer negócio, 15 mil reais não é dinheiro, tá? E isto é um dinheiro que bem utilizado pode impactar centenas de vidas com esses mesmos 15 mil reais. Sim. Então, a replicabilidade dele pode ser feita em nível nacional. A gente pode ter fisicamente presença em outros estados, ou a gente pode ter voluntários que estejam trabalhando sobre o guarda-chuva da OPDO. Então, não é necessário que nós estejamos fisicamente sobre esses locais. Desde que as pessoas entendam esse projeto, pode ser implantado também. Então, digamos que a pessoa lá de Curitiba, no exemplo que eu dei, ela não queira montar um nome próprio, ela queira se valer da OPDO. Ok, ela vai ser voluntário da OPDO em Curitiba. Então, ele permite que nós trabalhemos em nível nacional. Sim. Tá? Porque assim, eu preciso de pessoas, as pessoas são voluntárias. Eu preciso de pessoas que tenham qualificação e capacidade. As pessoas já são qualificadas, já são capacitadas porque elas estão dentro das igrejas. Eu preciso, pelo menos, treinar elas em relação ao meu conteúdo. A gente vai fazer esse treinamento com relação a esses nossos conteúdos. Aí sim, o sistema EAD é utilizado para que as pessoas elas tenham acesso às nossas aulas, aos nossos conteúdos, para que elas
tenham a formação para que elas possam, sim, formar outras pessoas. E isso é feito Isso para os aí professores. faz mais sentido mesmo, né? Esse é o sistema EAD. Tá? Mas os voluntários, eles estarão presencialmente ali. Os recursos que os voluntários eles vão utilizar para poder ir até aquela escola ou ir até aquela igreja são próprios. Ele vai utilizar o recurso dele, vai usar o dinheiro dele para poder pagar um ônibus ou para poder ir com a gasolina lá, porque isso vai fazer parte da necessidade de transformar a sociedade através da ferramenta que a gente está dando. A gente está dando ferramenta para ele, mas é ele que vai utilizar os recursos dele, tá? E você fez até um comentário lá atrás em relação também ao fato do EAD sobre as estruturas, né? Que você, se você faz dentro de uma escola, você já tem estrutura. Se faz dentro da igreja, você não tem uma tão boa estrutura. Às vezes sim, né? Às vezes não. Às vezes a igreja não tem nenhuma estrutura física para Então, isso. é assim, o que nós precisamos é da estrutura mínima que qualquer igreja tem. Mesmo aquela igreja do bairro que só tem um salão, aquele salão já é suficiente, mesmo que ele não tenha salas para dividir. Sim. Porque, diferente de você fazer isso dentro espaço com algumas cadeiras, você já consegue... É isso, tá? Com a ventilação ou Claro, ar-condicionado, ele vai ter aquilo que ele já precisa, as condições básicas, uma água, alguma coisa assim. Qualquer igreja tem isso. Qualquer uma dessas mais simples possíveis já tem isso, tá? Agora, o que é importante disso também é que diferente de você implantar isso dentro das escolas, nas escolas, se você faz num horário pós-aula, você vai ter uma retenção maior. Digamos que se tem 1.000 alunos por período, você vai ter 50 alunos ficando lá. Se você fizer na igreja, na frente dessa escola, esses 50 vão cair para 5, vão cair para 10, no máximo. Então, assim, a própria estrutura para a igreja não é uma estrutura tão necessária, tão grande assim, porque você vai ter uma menor frequência. Aí a pergunta que fizeram para mim, mas vale a pena você investir tanto esforço para poucas pessoas? Eu digo, totalmente. Totalmente, porque a ideia é a mesma de pregar o evangelho. Vale a pena eu pregar o evangelho para uma pessoa, por tanto esforço para pregar o evangelho? Eu não estou indo para pregar o evangelho, mas eu estou dando a ela uma cosmovisão cristã que está alicerçada sobre as escrituras e ela tendo acesso às escrituras, a chance de ela se converter é maior. Vale a pena? Vale, sempre vale a pena. Abandonar o rebanho para salvar aquela... Essa daí, as 99 é uma que se perdeu, né? Ô, Rony, a gente já está chegando para o final. Eu tenho 3 perguntas que eu vou agregá-las assim numa só. Porque vai ser importante, porque você que está aí escutando a gente, você PF, você PJ, você igreja, você. Como é que uma pessoa, uma empresa, uma igreja pode ajudar o Instituto? Uma pessoa. Eu divido primeiro em 3 temas: tempo, tesouro e talento. Qualquer uma da empresa, pessoa, tempo, tesouro e talento. Tá? Ok. Tempo. A pessoa, ela doar tempo dela para poder se envolver nessa causa. Isso é uma coisa que uma pessoa pode fazer. Ela pode ser um voluntário. Ele gostou disso, quer saber como é que ele pode se voluntariar. Você que está assistindo a gente aqui, entre em contato. Quero ser um voluntário para dar aula dentro da RMC, Região Metropolitana de Campinas, que é onde nós estamos agora. Então, vamos desenvolver você para isso. Talento, aquela pessoa que o camarada ele tem um monte de ideia, ele tem um monte de contatos, mas ele não tem tanto tempo. Ele quer fazer parte de um advisory board, um board consultivo, ele quer poder ajudar com alguns pitacos. Essa pessoa pode também entrar em contato com a gente. De repente você tem empresários, você tem consultores, você tem professores, diretores de escolas públicas, quer entrar em contato com a gente, quer marcar uma reunião, é uma pessoa que tem o talento. E o tesouro, que é a pessoa efetivamente colocar a mão no bolso e fazer doações para a finalidade do Instituto. Essas doações, elas não ficam apenas na doação financeira, como eu já falei para vocês. Pode ser doação também de produtos em espécies, para que a gente possa transformar esses produtos em dinheiro. Isso é possível ser feito também. E, às vezes, empresas até se valem e se beneficiam disso daí. Porque elas têm, por exemplo, que fazer a queima de um estoque que ela sabe que ela não tem mais, está dentro do prazo de validade, mas vai ter perda disso daí, e ele vai ter que fazer o escoamento disso e ainda fazer a queima disso, dependendo do produto, até a queima, a incineração disso daí. Ele faz a doação para a gente num tempo hábil que permita que nós façamos um evento, a gente monta esse evento tudo bonitinho, vende isso daí e ok, ele tá sendo um contribuidor social, tá? Existem 2 tipos de ROI, retorno sobre investimento.
Um do retorno sobre investimento é aquele camarada que ele investe porque ele sabe que se ele fizer aquele investimento, ele vai ter um retorno de Sim. 3 vezes aquele valor que ele Ok. investiu. E existe o retorno de investimento social. É aquele camarada que ele faz um aporte e esse dinheiro não vai voltar para ele necessariamente, mas vai voltar para a sociedade aonde ele está. Ele vai transformar vidas. E ao transformar vidas, ele vai fazer automaticamente que a sua empresa ela seja uma carreadora social. Fala-se muito sobre desenvolvimento sustentável hoje em dia, as empresas, grandes empresas trabalham com isso, mas isso não é só para a grande empresa, Bruno, isso que é importante. A pessoa ela tem uma loja, e essa loja pequena mesmo, ela tem 3 vendedores, e ela quer trabalhar junto conosco de alguma forma. Ele não tem tempo para ser um voluntário, ele não tem um talento para poder participar, dando pitacos e podendo distribuir informações, e ele não tem tesouro, ele não tem dinheiro para poder investir, não tem recurso. Mas ele quer participar. Entra em contato conosco, sendo uma das empresas que vai receber o currículo dos jovens quando eles fizerem o programa completo. De modo que você tenha um jovem, por exemplo, de 16, 17, 18 anos de idade, no seu primeiro emprego e que ele já tenha uma mentalidade que você sabe que a chance de você ter problema com ele comportamental, como você teria com um jovem com a mesma idade da Gen Z, já com a corrosão através das doutrinas que são implantadas, isso já foi retirado dele. Nós retiramos isso e reimplantamos um novo sistema funcional, operacional sobre esse jovem, entendeu? É garantia de que esse jovem vai ser um excelente profissional? É claro que não. É óbvio que não. Assim como não é garantia que para esse jovem ele vai participar do processo seletivo e ele vai ser escolhido para isso. Não dá. Mas você está fazendo alguma coisa para trazer transformação social. Legal. Você respondeu da pessoa, da empresa e a igreja. Como é que ela... A igreja, ela pode nos procurar. Então, uma pessoa está assistindo aqui o canal e ela fala, puxa, eu gostaria de fazer isso. Só que ele sabe que tem na frente da igreja, ou muito próximo, tem uma escola. Se a escola é uma escola municipal ou é uma escola estadual, tá? Essas duas são os nossos focos. Eu tenho uma escola, mas ela é particular. Particular, neste momento, a gente não pode entrar lá, porque até para fazer uma transformação social, essas pessoas têm mais acesso do que essas públicas. Perde um pouco o sentido mesmo. Perde um pouco o sentido. Sim. Apesar de que a gente quer mudar a sociedade, e em certo momento a gente pode entrar também nas escolas. Isso, tudo bem, mas aí essa igreja, esse pastor, ele viu que tem uma escola próxima, 200 metros, 500 metros dali. Ele pode entrar em contato conosco, dizendo, olha, tem uma escola aqui, inclusive eu tenho contato, tem professores que fazem parte daqui da nossa igreja que são professores de lá, e a gente gostaria de incubar o projeto de vocês. O que a gente vai fazer? A gente vai até aquela escola, vai conversar com esse pastor primeiro, desenvolver toda essa conversa, depois que ele topou, a gente vai até aquela escola e vamos propor para eles. Eles dizendo não, ou seguindo aquele caminho que eu já comentei com você, de engavetar o projeto, a gente dispara automaticamente com essa igreja. Tem uma coisa que também eu falei sobre igrejas, agora eu vou falar sobre escolas. A gente pode ter professores aqui que estão assistindo a gente que fazem parte, são professores de escolas públicas. Ele não tem autonomia para poder implantar lá o programa. E aí um diretor que está assistindo a gente também quer, mas não tem essa autonomia. O que ele pode fazer? Ele entra em contato conosco de modo que nós façamos lá palestras. Ele não pode colocar o programa todo de 15 aulas, mas ele pode colocar palestras. Então, a gente pode fomentar, através das palestras, assuntos para que os jovens daquela escola possam participar dentro daquela igreja próxima. Então, as coisas elas trabalham juntas, elas não são competitivas ou excludentes, elas trabalham todas juntas. Sim, e tem uma capilaridade muito grande, né, de ações para você executar e também das pessoas, você que está aí, que pode auxiliar, que pode agregar. Tem uma gama de possibilidades para poder tá compartilhando não só conhecimento, dinheiro, mas função, né? Olha, Bruno, eu vou dizer para você que hoje a maior dor que nós temos, porque todas essas coisas aqui nesse período de um ano aqui, a gente já conseguiu desenvolver grande parte delas. Elas estão bem desenvolvidas já e a gente já está, a partir desse mês de abril, a gente vai começar a visitar igrejas e escolas. Então a gente já está com tudo pronto.
Se alguém, por exemplo, entrar em contato com a gente e falar assim, ó, você pode mandar o conteúdo de aulas. As aulas, inclusive, elas são feitas pelo padrão BNCC, Base Nacional Comum Curricular, para que, de repente, alguém queira fazer dentro das escolas, já está já numa linguagem que a gente já comunica exatamente como as escolas se comunicam. Mas, assim, existe uma coisa que qualquer empresário que puder ajudar a gente a fazer, nesse momento, um investimento do patrocínio, isso é o que a gente mais precisa hoje. Porque, como eu falei para você, a gente precisa de 15 mil reais. E como é que estão esses formatos? Você já tem uma... Às vezes não vai ser um que vai colocar 15, 30, 20, né? Não. E como é que isso pode ir, assim, digamos, pingando para você para a coisa ir acontecendo em termos financeiros? Olha, se eu sou um empresário, tá? Empresário de pequena empresa, não estou falando de grande empresa, tá? Se eu sou um pequeno empresário e eu quero promover, por exemplo, a minha pizzaria, tá bom? Eu procuraria a gente, entre em contato com a gente no direct e ele compra uma cota de patrocínio de R$ 1.500. Essa cota de patrocínio de R$ 1.500 permite que ele pegue um dos 6 episódios que a gente posta por mês e ele possa ou colocar a cada 10 minutos um banner de 30 segundos da pizzaria dele, do que ele tem ali para que as pessoas possam consumir. E as pessoas que consomem o nosso canal, a gente vai estimular para que usem os nossos patrocinadores para que isso seja um sistema positivo de retroalimentação, né? Pode pensar até em cupons de desconto. Vamos fazer, vamos fazer. Por Tá. exemplo, eu tenho um quadro chamado Teologia de Boteco. Por que não colocar a pizza dele na hora em que a gente estiver fazendo a gravação do quadro? Então a gente faz muito mais do que colocar o banner, a gente consegue comer a pizza e faz uma propaganda ali para que o camarada possa ter um retorno. Só que assim, mesmo que ele não tivesse nenhum retorno, mesmo que aquele investimento de R$ 1.500 não traga nenhum cliente para ele, existe a mentalidade do desenvolvimento social, do marketing social. Então, assim, a gente precisa pegar as duas pessoas. A pessoa que entende que ela precisa contribuir de modo que a sociedade seja transformada e que ele pode ter, não que ele vai ter obrigatoriamente, alguma resposta do ponto de vista de investimento, que aquilo se transforme em alguma coisa. Da nossa parte, a gente vai fazer de tudo para que ele tenha retorno. Mas não há nenhuma garantia. Claro. Assim como não há garantia em nada, né? Nenhum tipo de... Você pode... existe uma coisa que é legal até falar. Nós temos dentro do nosso grupo de pessoas vários influenciadores digitais. Nós temos pessoas que são influenciadores de 30 mil, de 50 mil, de 100 mil. Eu tenho conhecidos influenciadores de mais de 2 milhões de seguidores hoje. Então, assim, isso pode escalonar de uma forma muito grande. Só que, assim... a gente não pode garantir nada. Claro. É diferente de, por exemplo, uma pessoa falar, poxa, pega esses seus R$ 1.500 e ao invés de você patrocinar um canal de podcast, você faz impulsionamento no Instagram. Ok, você vai ter muito mais visibilidade. Com certeza. São coisas diferentes, Coisas entendeu? diferentes. Coisas diferentes. Propostas e coisas diferentes. Para resultados diferentes também. Totalmente diferente. Porque assim, eu entendo que nem todo mundo pode dispor um pequeno negociante, R$ 1.500 é dinheiro para ele, é caixa para ele, entendeu? Sim. Mas assim, o camarada já está com fôlego, ele pode fazer já um investimento para isso? Faça. Tem uma empresa de médio porte, tem uma empresa já de grande porte, trabalha com uma empresa que tem produtos que de repente podem conversar com o gerente de marketing e o gerente de marketing tem budget para poder fazer investimento, faz. Entendeu? Essa que é o legal da história. Qual é o nosso público? Nosso público são pessoas de direita, tá? Ainda que nós não falemos sobre política, mas o cristão, de modo geral, grande maioria, né, 85% deles são de direita. Você vai ter 15% que são de esquerda, mas a grande maioria é de direita. Nós somos pessoas de igrejas confessionais, igrejas tradicionais. Nós temos de todos os tipos de igreja, mas geralmente essas igrejas nós temos pessoas que têm um nível cultural bom e um nível social bom também, tem um poder de compra. Então, desde anúncios de carro, por exemplo, alguém vai falar, não, eu não vou falar sobre anunciar marcas de carro dentro de um canal que está começando a ser criado. Se você conhecesse o perfil dos nossos seguidores, dos nossos inscritos, faria sentido. E várias outras coisas também. Mas eu não quero ensinar, como diz o pessoal antigo, Pai Nosso ao vigário, porque tem várias coisas que a gente pode conversar fora do ar e aí eu posso usar a persuasão negocial para poder mostrar que faz sentido. Hoje a gente já tem mais
No momento atual, se juntar as nossas mídias, a gente tem uma exposição de 1 milhão de visualização. Nós tivemos cortes com mais de 640 mil visualizações, nós temos mais de 5 mil horas de YouTube já consumido. Então, a gente, apesar de os nossos números serem pequenos de seguidores e de inscritos, o número de consumo é muito grande, que nos permite brigar, inclusive, com influenciadores aí que não são cristãos, que queiram, de repente, fazer algum tipo de A investimento. exposição já está grande, né? É grande. Já está acessando. É grande, é grande. Já temos números que justificam. Por isso, inclusive, que a gente está falando de fazer isso agora. O canal, o ObvioCast, que o pessoal está assistindo com a gente, ele está aberto desde setembro. Por que a gente não fez em setembro? Porque não fazia sentido algum. Primeiro que nós nem tínhamos feito toda a lição de casa, e segundo que a gente não tinha ainda visibilidade para poder dizer, olha, faz sentido você investir na gente. É uma adaptação e um crescimento que ele vai se dando com o próprio movimento do canal, né? Eu acho que é por aí. Ô, Rony, eu acho que foi um papo bem legal. Eu acho que vou deixar agora para algumas considerações finais e uma mensagem final para esse aí que está vendo a gente. Depois você mandar também seus contatos para quem quiser, né, acessar a vocês aí para poder, para toda essa gama de possibilidades, que realmente são várias possibilidades, de você poder estar compartilhando, ajudando, apoiando e transformando, né? Então, qual seriam as suas mensagens finais? Olha, a minha mensagem final, o Bruno, é para que as pessoas elas se envolvam. Porque, assim, nós estamos envolvidos por mais que nós não queiramos. Porque, assim, nós estamos fazendo parte da sociedade. Então, quando você sai com o seu carro e você vai pelas ruas, a sociedade está em volta de você. Não dá para a gente pensar que nós vamos erguer as nossas cidades com muros altos e a gente vai ficar com a plebe do lado de fora. Não dá, não tem condição de fazer isso. E, assim, a sociedade, ela bate na nossa porta todos os dias e inclusive, para o mal também. Sim. Nós somos roubados, hoje nós temos mais de 50 mil mortes aqui no Brasil, homicídio especificamente, 50 mil ano, é um número altíssimo. A gente está vendo o aumento da criminalidade escalonando de uma forma incrível. A gente está vendo o afrouxamento das leis federais, inclusive, a deturpação moral está acontecendo num nível absurdo. Então, não dá para eu ficar no meu mundinho. Não dá para ficar no meu mundinho. Ainda que eu more num condomínio fechado, ainda que o meu carro Naquela seja... bolha, né? Mesmo que você esteja na bolha... Ainda que eu tenha meu carro blindado, se você tem filhos, se você tem... As pessoas, elas não vivem o tempo todo assim. Tá? Então, você precisa mexer nas variáveis da sociedade para que você possa ter uma melhor qualidade de vida. Então, existem duas propostas do Instituto. Uma proposta é a proposta eterna. É a proposta de pregar o evangelho, levar aquela pessoa para Cristo, para que ela possa eternamente estar com Cristo. Isso daí, a Igreja Cristã faz, isso daí as agências missionárias, era esse nome que eu queria lembrar, agências missionárias elas fazem, tem várias pessoas que fazem isso daí, eu faço enquanto indivíduo. Como um instituto, a gente quer levar uma mudança de mentalidade. E como consequência dessa mudança de mentalidade, o evangelho. É isso que a gente propõe. Então, não dá para a gente simplesmente achar que é legal, mas que não é para a gente. É para todo mundo. E é óbvio que você precisa entender o quanto você pode se doar. Tempo, talento, tesouro. Se você pode ser voluntário, se você pode... De que forma você pode doar? Mas você tem que se preocupar. Eu tenho ouvido muita gente falando, nesse momento, agora estamos falando muito sobre dengue. Todo mundo fala sobre a dengue. E a dengue fala sobre a dengue de uma forma muito incisiva quem já teve dengue. Eu nunca tive dengue. Mas, recentemente, 2 semanas atrás, a minha mãe, de 88 anos de idade, quase faleceu com a dengue. E aí, o que acontece? A pessoa que já teve alguém com a família que teve isso, ela se preocupa com a dengue. Ela começa a se preocupar com qualquer pernilonguinho, ela se preocupa com o criador e tudo mais. Será que a gente precisa ser vítima das coisas para que nós nos entendamos como sendo parte real desse mundo e nós nos preocupemos para fazer alguma coisa? A gente precisa se preocupar de alguma forma. Então, existe... preocupar e se envolver de alguma forma, né? De alguma Mesmo que forma. acesse aquilo, que acesse uma pessoa, né?
Bruno, tem um negócio que estou falando para você agora que está vendo a gente. Nós temos mais de 5.000 horas no canal ObvioCast. E se a gente tivesse 1.000 inscritos, nós já estaríamos monetizando no canal. Nós não estamos monetizando porque nós não temos 1.000 inscritos. 1.000 inscritos! Eu faço parte de uma igreja que tem 3.000 pessoas que frequentam a igreja. Sim. Meu Deus do céu! Aqui dentro do Instagram mesmo, a gente já tem mais de 4.000 pessoas que fazem parte do Instagram. Eu tenho 600 e poucos seguidores no YouTube, 4.000 inscritos aqui no Instagram. Por que essas pessoas não entram no canal? Então são pequenas coisas. A cada final de episódio a gente fala, olha, curta, comente, compartilhe. Quando você vai ver os vídeos, entre nos vídeos do canal, você vai ver a quantidade de comentários, são pouquíssimas. A quantidade de envios são pouquíssimas. E isso é simplesmente você entender que você pode alimentar a ferramenta, o algoritmo, de modo que ele possa distribuir mais. Exato. Como falamos aí, como você deixou bem claro, são inúmeras as maneiras de poder estar ajudando, auxiliando, compartilhando. O compartilhar, né, nesses caminhos digitais já vai ter um impacto muito grande, benéfico tanto para o ObvioCast quanto para o PDO PDO Instituto. Instituto. Então, você que está aí nos assistindo, basta um clique para poder curtir, compartilhar, envie um vídeo que você curtiu, veja, visite o canal e o canal do YouTube e o Instagram para a gente poder fazer uma mudança. E num clique você pode mudar talvez a vida de uma pessoa. Você pode contribuir para essa mudança. E eu acho que a minha parte aqui é terminar dizendo o seguinte: é bem clichê, mas se não eu, quem? Se não agora, quando? É isso aí, Rony. Muito obrigado e vamos seguir Vamos seguir. Para cima. para cima.